brasileiro. A repórter é a Vitória Leite. Fala, fãs de esporte! O São Paulo voltou a treinar nesta segunda-feira pela manhã aqui no CT da Barra Funda, depois de empatar com o Cruzeiro em 1-1 no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro. 3 jogos, 3 empates e apenas 3 pontos na competição. Ainda assim, a diretoria tricolor garante a permanência do técnico Luiz Ubeldia no cargo. Ele que vinha sofrendo bastante pressão externa. A gente conseguiu confirmar essa informação ainda antes de a bola rolar neste final de semana contra o Cruzeiro. O nosso repórter Eduardo Afonso fez entrevista exclusiva com o diretor de futebol Carlos Belmonte, que garantiu então a permanência do treinador. Vamos ouvir. A gente confia no nosso elenco, a gente confia no trabalho do treinador, então não há nenhum risco, qualquer que seja o resultado, que o Zubeldia caia hoje. Repito, te asseguro que no próximo domingo, aqui no Morumbi, quando enfrentaremos o Santos, Luiz Ubeldia descerá do ônibus conosco. Um dos motivos para assegurar a permanência do técnico Luiz Ubeldia é a quantidade de desfalques que o São Paulo vive neste momento. Bom, no último jogo, o desfalque que não era por departamento médico era o Caleri. Ele vai voltar para essa partida contra o Botafogo no meio desta semana pelo Campeonato Brasileiro. Ele estava suspenso porque foi expulso no jogo contra o Atlético Mineiro. Então é retorno, assim como o Luiz Ubeldia, retornos confirmados, os 2 suspensos no jogo contra o Cruzeiro. Mas no departamento médico, o único jogador que tem chances de voltar para a partida contra o Botafogo é Arboleda. O zagueiro sentiu no jogo contra o Alianza Lima pela Libertadores, deixou a partida ainda antes de o jogo acabar e por isso ele não foi para o jogo contra o Cruzeiro. Ainda assim fez exames, não teve lesão constatada e se voltar a treinar nesta terça-feira pode então ser relacionado para a partida contra o Botafogo fora de casa. Já os outros jogadores do departamento médico ainda devem seguir fora por tempo indeterminado. A situação um pouco menos grave é a de Lucas Moura. Ele sofreu um trauma no joelho e por isso está então fazendo essa recuperação, mas ainda tem limitação de movimentos e sente dores, por isso pouco provável que retorne nesta semana. Oscar nem voltou a treinar no gramado, então ainda também tem seu retorno adiado. Luiz Gustavo passou por uma situação clínica muito séria, um caso de tromboembolismo pulmonar, chegou a ser internado e por isso tem aí um tempo mínimo de recuperação de 3 meses, um tempo de recuperação clínica. Pablo Maia, que passou por uma cirurgia em fevereiro deste ano no tornozelo, também deve ficar fora neste primeiro semestre. O jogador, então, tem uma evolução muito boa, já está correndo no gramado, mas por se tratar de cirurgia, ainda tem o retorno adiado. Então, o São Paulo vive com estes problemas e, por isso, Luiz Ubeldia também tem a permanência assegurada nos próximos dias. O São Paulo tem jogo nessa quarta-feira contra o Botafogo fora de casa, às 6h30 da noite, e no próximo final de semana tem clássico contra o Santos no Morumbi. Aí sim uma partida decisiva para o futuro do técnico do São Paulo. Semana contra os alvinegros, Botafogo e Santos para o São Paulo, então. É claro que Oscar e Lucas fazem muita falta, né? Mudam o time. Mais uma vez, vaias depois do apito final no empate com o Cruzeiro. Quem defende o trabalho do Zubeldia, Elton, fala, os desfalques estão prejudicando o trabalho do treinador. É correta essa visão? Vou acrescentar, semana de alvinegros, Santos, Botafogo, Santos e Libertad do Paraguai. E depois tem o jogo pela Libertadores, né? Prejudica, logicamente, que olhando o elenco que o Zubeldia tem e os jogadores que estão à disposição não preenchem 100% o que o São Paulo precisa. A gente fala sempre desse quarteto de ataque, né, com o Lucas, o Oscar, o Luciano e o Caleri. Pouco tem jogado, tem virado muito mais uma idealização do que necessariamente algo concreto. O cara tem sido Ferreirinha. O cara tem sido Ferreirinha, mas mesmo assim já é um trabalho criticado desde a temporada passada. O São Paulo conseguiu uma classificação para a Libertadores e uma reta final de Campeonato Brasileiro que parecia que tinha abandonado o campeonato, né? Até porque criou um abismo do 6º para o 7º. E aí foi aquele campeonato mesmo modo rento que o São Paulo não conseguiu evoluir na competição. Terminou a temporada e aí há essa renovação de votos e os jogadores de férias, alguns jogadores chegando, o Oscar, a principal contratação, e aí acrescenta, né, ofensivamente a essa equipe, defensivamente menos, mas ofensivamente muito mais. E o São Paulo não conseguiu encontrar esse equilíbrio. Aí tem a saída do Alisson mais uma vez. Você tem uma dupla de volantes ali que acabou sendo desfeito, o Alisson retorna.
E aí, quando ele retorna, já não tem o Lucas. E aí o Lucas retorna e o Luciano já não é mais titular absoluto. Entra o Ferreirinha, o Oscar acaba entrando nessa equipe, se encaixando e depois acaba saindo. Tem o Luiz Gustavo também. Enfim, ele teve problemas. E o São Paulo acho que escancarou um pouco que essa profundidade de elenco não é tão grande assim, o que prejudica o trabalho do técnico. Agora, é o que a gente fala sobre o futebol brasileiro. Primeiro, sobre a brevidade dos trabalhos. E o Zubeldia, acho que é o quarto técnico com mais tempo hoje. Imagina, acho que completando o ano agora... Dos 20 do Campeonato Brasileiro. Dos 20 do Campeonato Brasileiro, você tem o Abel Ferreira, o Vojvoda, o Rogério Ceni, né? E agora o Zubeldia. Pouco tempo, mas assim, quarto trabalho mais longevo. Estou contando dos que estavam na Série A no ano passado. Mas vem aquela história também de que sombras começam a aparecer, tá o Dorival no mercado, tem aquela coisa toda que a diretoria gosta e que sempre o próximo jogo acaba sendo o jogo mais importante. E será o jogo mais importante, né? Você vai enfrentar o campeão brasileiro. E aí, um tropeço, as coisas voltam a... Essa palavra que a gente ouviu dos dirigentes do São Paulo vale para o próximo jogo. Né? Vale para o próximo jogo. Garantido. Ele usou prestigiado. Se usasse prestigiado, eu diria a você, cai na próxima rodada. Se usa essa palavra, cai na próxima rodada. Mas ele tem desafios aí, 3 desafios de alvinegros importantes para o seu trabalho. Depois da partida deste domingo contra o Cruzeiro aqui no Morumbi, onde o São Paulo abriu mais uma vez o placar com Ferreirinha e viu o visitante conseguir um empate, os jogadores se reapresentaram no CT da Barra Funda. Aqueles que participaram por 45 minutos ou mais fizeram um trabalho de recuperação, de regeneração mais dentro da academia, enquanto os demais trabalharam normalmente com bola. Já para a próxima missão deste meio de semana, o São Paulo, quarta-feira, vai enfrentar o Botafogo no Newton Santos. Por isto, amanhã, o CT da Barra Funda tem mais um treino no período da manhã para que a delegação tricolor parta rumo ao Rio de Janeiro. E a novidade deste elenco tricolor, muito provavelmente, é a volta do zagueiro Arboleda. Ele que sentiu dores na coxa na partida contra o Alianza Lima, teve que ser substituído, não enfrentou o Cruzeiro neste final de semana, mas treinou hoje, já correu no gramado, treinou ao lado dos seus companheiros e tudo indica que voltará a ser relacionado o zagueiro Arboleda. Muito diferente daqueles que estão no departamento médico. Lucas, Oscar e Pablo Maia são, mais uma vez, desfalques. O técnico tricolor vive momentos de vaias após as partidas, mesmo há 5 jogos sem saber o que é perder, 1 vitória apenas e 4 empates, a torcida pegando bastante no pé do técnico Luiz Zubeldia. A torcida aparentemente já está perdendo bastante a paciência com seu treinador, muito diferente do que disse a diretoria. O Belmonte, após a partida, deu uma entrevista ao Eduardo Afonso, jornalista da ESPN, e cravou a permanência de Zubeldia, pelo menos até a partida do final de semana. Posso até te segurar, Edu, que no próximo domingo a gente joga com o Santos aqui no Morumbi. Junto conosco vai descer do ônibus Luiz Zubeldia. A gente sabe o momento que estamos passando. Temos desfalques importantes, 6 atletas importantes. O trabalho do Zubeldia está sendo muito bem feito. A gente confia totalmente no nosso grupo de atletas. A gente confia no nosso elenco, a gente confia no trabalho do treinador, então não há nenhum risco. Ele está desafiando, nesse quarto lugar, ainda fora do pódio, uma marca, ou marcas, ou tabus gigantescos. O primeiro é o tal do dia 20 de abril. 20 de abril seria a data que ele completaria 1 ano, sendo anunciado como técnico do São Paulo. Está chegando, mas não chegou. Os técnicos do São Paulo que tiveram mais de 1 ano de trabalho recentemente foram Rogério Ceni, porque era o Rogério Ceni, e Fernando Diniz, porque tinha pandemia no meio. De resto, foi tudo trabalho com uma duração menor do que essa, né? O outro tabu, Luísa, as férias do âncora. Eduardo Tironi. Toda vez que o Eduardo Tironi tira férias em abril, cai um técnico do São Paulo. Foi assim quando o Rogério Ceni caiu, foi assim quando o Thiago Carpini caiu,
E agora está o Zubeldia, como a Yara falou, respirando por aparelhos, e o Tirone de férias. Basicamente, é esse outro tabu que o Zubeldia desafia. E aí, se você descer um pouco, tem o Carpini, que saiu do São Paulo em quinto, né? Nessa rotatividade maluca. A minha não é uma regra, voltando à questão do biscoito, mas eu acho que para clubes, sobretudo aqueles que têm pouco orçamento, que têm planos mais modestos, objetivos mais modestos, a continuidade é uma necessidade. Você tem que insistir um pouco no trabalho, ainda mais se o técnico é estrangeiro. Né? Porque eu acho que a alta rotatividade, primeiro, te dá prejuízo, óbvio. Você tem que pagar a multa de quem saiu, pagar mais para quem chega. E ela impede uma manutenção de uma coisa que, no caso do Zubeldia, para mim está clara. Na primeira parte do trabalho de 2024, ele atingiu todos os objetivos planejados pelo comando do São Paulo. Ele fez uma boa Libertadores, saiu invicto para o campeão. Ele fez uma razoável Copa do Brasil, foi eliminado pelo Atlético finalista e fez um bom brasileiro, chegando em sexto, coisa que o São Paulo não fazia há muito tempo. E no Paulista, ele foi razoável, ele foi eliminado pelo Palmeiras até agora num gol completamente contestado. Então, tem outra coisa a favor do Zubeldia. Ele tem um ótimo ambiente entre os jogadores. Porque para você trocar o treinador, você precisa ter algumas certezas. Que o trabalho não sai do lugar, que os jogadores já não aguentam mais o técnico, que o torcedor não suporta mais o técnico. Eu acho que o São Paulino está tendo peso grande nisso, porque a torcida do São Paulo, de fato, concentra todas as suas insatisfações hoje no treinador, sem se atentar de que, de 24 para 25, o São Paulo mudou a sua rota. O São Paulo decidiu economizar. O São Paulo decidiu, entre aspas, flamengar e não coringar. Né? O São Paulo está na contramão dos outros 19 clubes da Série A do brasileiro. E vai ter um ano muito difícil. Como o Zubeldia é um técnico que perde pouco, que o time dele compete bastante, que o time dele, que na Libertadores ele segue invicto, para mim, a manutenção dele é a receita mais indicada para 2025 para o São Paulo, nesse plano de contenção, não passar grandes sustos. Mas do jeito que a voz da galera cresceu, fica muito difícil para qualquer direção, e precisa ter bastante convicção nesse momento, bancar. Né? A cada vaia que o time sofre no Morumbi, mais frágil fica a situação do Zubeldia. Então é isso daí, galera. Pra você que é São Paulo de coração, que chegou até aqui, se inscreve no canal aí, deixa seu like pra estar fortalecendo nosso canal de São Paulo aqui. Galera, São Paulo aí, né, vem fazendo seus preparativos aí para enfrentar o time do Botafogo lá no Engenhão, fora de casa, né? Jogo bastante importante pro São Paulo, porque esse jogo pode definir o futuro do Zubeldia e o futuro do São Paulo na temporada. A gente sabe que o Zubeldia tá com uma sombra gigante aí do Dorival Júnior após a sua demissão. Após a sua demissão lá da CBF, né, da Seleção Brasileira. E desde de então o Zubeldia vem convivendo com essa sombra aí do Dorival Júnior. Cara, eu sou muito sincero aqui te falar. Eu acho que se o São Paulo perder amanhã pro Botafogo, o Zubeldia cai. Depende muito de como vai ser o placar. Se o São Paulo perder, eu sou São Paulino de coração declarado, como já falei aqui para vocês, e não consigo ver com esse futebol o São Paulo ganhando do Botafogo lá dentro do Engenhão. Apesar que o Botafogo não vem praticando um grande futebol, porém eu não consigo ver o São Paulo ganhando lá dentro. Quero que ganhe, quero que essa crise no São Paulo passe, eu quero logo, porque independente de quem for o técnico, eu quero é que o São Paulo esteja despontando ali entre os primeiros colocados e não com 3 rodadas do Brasileirão aí, 2 jogos dentro de casa e um fora, o São Paulo fez 3 empates. É aquilo, né? Se tivesse ganhado os 2 em casa, empatado um fora, menos mal, mas não, empatou os 3, inclusive 2 dentro de casa contra 2 clubes que vinham mal.
E aí, isso é o que complica. O Brasileirão é traiçoeiro. O São Paulo precisa logo. Tá ganhando o Brasileirão aí, tá retomando a boa fase. O que pega também nesse time do São Paulo é ausências, né? A ausência de Lucas, a ausência de Oscar, a ausência do próprio Pablo Maia, que para mim é uma peça-chave nesse time. É uma peça-chave nesse time. Acabou se machucando os três, né? Primeiro Pablo Maia, depois Lucas e agora Oscar, né? Caleri também fez um pouco de falta no jogo contra o Cruzeiro, apesar de que eu acho que André Silva tá pedindo passagem e esteja merecendo ser o titular do São Paulo ali, mas o Caleri fez um pouco de falta assim ali no jogo, porque a gente sabe, né, aquele pivô que só ele sabe fazer, segurar zagueiro e tudo mais, o André Silva já não é esse jogador, é um jogador de características mais, de atacar mais em velocidade do que o próprio Caleri, né. Mas é isso daí, galera. Vamos esperar, vamos ver o que, que vai sair amanhã do nosso São Paulo. Mas as últimas notícias são essa daí. Zubeldia mantido no cargo e a gente não sabe, né? Se siga, porque o Belmonte falou. Ele vai descer do ônibus com a gente no domingo lá no Morumbi no jogo contra o Santos. Será mesmo que isso vai acontecer? Eu acho que passa muito pelo que vai acontecer amanhã. Galera, então é isso aí. Chegamos no final de mais um vídeo aqui. Até a próxima aí. Valeu!